nunca serão. Gabriel Pensador, antes da aula da professora Josefina de interpretação de texto, uma excelente música, uma excelente letra para os jovens aí que estão curtindo, também para o pessoal que curte uma música alternativa. Muito bem, agora com vocês a professora Josefina Oliveira. Professora, me permita só mandar um abraço aqui para o professor Vieira e para o professor Veloção. Estão aí acompanhando as nossas aulas, dois excelentes professores do curso Palavra Exata lá no Medicina. Grande abraço, professor Veloso e professor Vieira. Boa noite, ouvintes da Rádio Universidade. Boa noite, professor Veloso. Boa noite, professor Vieira. É um prazer estar aqui com vocês. E depois dessa excelente palestra do professor Jean Carlos, nos dando aí uma motivação, nos dando aí um incentivo muito grande nessa luta, um incentivo a vocês aí que estão na luta do concurso público, certo? E depois desse incentivo grande aí de pensar, né, sobre a nossa realidade do Gabriel Pensador, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a parte de análise de texto. Bom, nós temos o conteúdo de análise de texto, um requisito de todos os concursos. Basicamente, todas as bancas exigem de vocês a compreensão textual, exige de vocês a análise de texto. Normalmente, nos editais, nós não temos o termo mesmo análise de texto. Normalmente, nos editais aparecem lá compreensão e interpretação de textos. E muitas vezes o aluno, o candidato, tem a impressão de que compreensão e interpretação são palavras sinônimas, estariam associados à mesma situação. E, na realidade, não estão. E é exatamente isso que nós vamos discutir um pouco. Quando nós falamos de análise textual, normalmente você trabalha com uma situação básica em termos de entendimento de texto, não numa perspectiva teórica, mas numa perspectiva de direcionamento de olhar. Analisar um texto, compreender um texto, é você fazer um direcionamento do seu olhar para esse texto. Mas para nós fazermos esse direcionamento, nós temos que primeiro entendermos o que é um texto. Certo? Um texto ele não é um amontoado de informações, um amontoado de frases desconexas, uma sequência de palavras ou frases sem realmente uma organização lógica. Na realidade, o que nós compreendemos como texto estaria associado a uma unidade semântica e formal. Josefina, o que seria essa unidade semântica e formal? Quando nós trabalhamos a análise textual, nós temos que compreender que o texto se configura como uma unidade de sentido. O que seria essa unidade de sentido? Tudo que está no texto está numa associação lógica, está dentro de uma sequência lógica. Então, aí nós temos a unidade. São partes que estão interligadas, constituindo esse todo, essa unidade. E por que semântica? Porque todo texto estabelece uma relação de sentido. E se estabelece uma relação de sentido, estabelece um processo comunicativo. Independente da estruturação que esse texto apresente, ou uma única palavra, ou uma única frase, ou uma sequência de frases, né, uma sequência de parágrafos, ou até mesmo uma imagem, se comunica, eu tenho aí presente o texto. Geralmente você associa o texto com uma sequência de palavras, mas aí nós estamos associando a estrutura do texto verbal. Mas quando você se depara com uma imagem, você também tem essa imagem comunicando. O sorriso de uma criança, o choro de uma criança comunica. Se comunica é um texto, certo? A associação que você tem do choro de uma criança ou do sorriso de uma criança, estabelecendo esse processo comunicativo, garante essa unidade de sentido. Então, nós temos a configuração do texto. Um simples gesto, né, que você faz com o polegar, suspendendo o polegar, levantando para cima, dizendo que está tudo bem, ou então baixando esse polegar, dizendo que está tudo mal. Nós temos aí o texto porque se configura um processo comunicativo. Bom, mas o que eu tenho que observar quando eu me deparo com o texto na prova de concurso? O que eu tenho que me preocupar, Josefina? Quais são os aspectos que podem me auxiliar a direcionar esse olhar? Na realidade, nós temos aí esse direcionamento do olhar a partir de dois níveis, a partir de duas perspectivas. Como assim? Quando você trabalha o nível superficial do texto, o direcionamento para o texto, observando aquilo que ele diz diretamente a você, você está trabalhando o nível que nós chamamos de nível de compreensão do texto. O nível da compreensão seria o nível superficial.
Não digo superficial, melhor dizendo, da superfície do texto, porque superficial seria um sentido de com pouca importância, certo? Mas não é esse sentido. Superficial seria, da superfície do texto seria aquilo que o texto diz, nos diz diretamente, observando as informações colocadas pelo autor de forma objetiva. Normalmente é o nível que predomina nas nossas aulas do primário. Lembram da tia do primário? Orientava você na leitura do texto e depois a interpretação, na parte de compreensão das ideias do texto. Nessa parte de compreensão, geralmente você passava o dedinho no texto e encontrava as respostas. E às vezes a resposta você colocava com as mesmas palavras do texto. A mesma coisa acontece na prova do concurso. Se o edital disse para você que você vai ser avaliado no nível de compreensão e interpretação, então você poderá encontrar, sim, na prova, questões associadas às informações ditas diretamente no texto. Aquelas informações que estão colocadas e que você acha que estão óbvias demais. E às vezes você nem acredita que aquela resposta está tão na cara. E às vezes até escolhe uma outra opção porque acha que é uma pegadinha. E não é. O nível está dizendo ali, está colocado ali para você como nível de compreensão, nível de entendimento mais elementar do texto. Mas também nós podemos observar no texto um outro plano, um outro nível de entendimento. Não que ele nos diz diretamente, mas aquilo que ele nos subentende. E talvez seja o aspecto mais fantástico da análise textual. Você perceber, a partir do dito, o não dito do texto. A partir do dito, aquilo que ele subentende, aquilo que nós percebemos nas entrelinhas do texto. Nesse caso, nós vamos ter o nível da interpretação propriamente dita, que geralmente aparece nas provas do concurso e o aluno tem a impressão de que o avaliador quer que ele adivinhe, quer que ele imagine o que é que o autor estava pensando naquele momento. E na realidade não é isso. Não se trata de uma situação de adivinhação, mas se trata de uma situação de associação lógica dentro do texto com aspectos linguísticos e com aspectos contextuais que nos possibilitam fazer as devidas inferências, as devidas deduções do texto. Não é um nível muito elementar, realmente requer de nós um envolvimento mais amplo com o texto, um envolvimento mais amplo com o contexto, requer de nós um conhecimento, muitas vezes, que extrapola as informações do texto em si, certo? Um reconhecimento de um determinado nível cultural que nos possibilita associar melhor essas ideias. Quando nós trabalhamos a análise textual, na prova de concurso, na realidade nós estamos trabalhando o que hoje nós temos na sociedade, né, contemporânea como referência de uma sociedade da comunicação, processo da comunicação. O que eles estão querendo observar é que você, de fato, tem uma competência leitora. O que seria essa competência leitora? Você mostrar que você é capaz de entender todo e qualquer tipo de texto que seja colocado para você, que você é capaz de decodificar as informações que estão dentro de um texto, quer seja dentro de uma estrutura de um texto literário, quer seja numa estrutura de um texto jornalístico, de um texto publicitário. Nós vivemos a era da comunicação. E se vivemos a era da comunicação, nós estamos permanentemente em interação com textos. E precisamos entender esse texto tanto nos aspectos do que ele diz e naquilo que ele subentende, que nós chamamos normalmente das entrelinhas do texto. Então, observe, todas as vezes que nós vamos trabalhar a análise textual, nós precisamos direcionar esse olhar, percebendo de que forma o autor programou o seu texto, de que forma o autor trabalhou a sequência dessas informações, quais foram os recursos que ele utilizou, qual foi a modalidade de texto que ele fez uso. Essa questão da modalidade textual, da organização textual é fundamental. Quando nós trabalhamos uma estrutura, por exemplo, narrativa, nós temos alguns elementos narrativos que precisam ser observados, associados para você melhor entender a ideia. Quando nós trabalhamos uma estrutura argumentativa, nós vamos perceber qual foi a linha de argumentação que o autor utilizou. Nós temos que perceber qual foi a sequência dada naquela argumentação, certo? E a partir disso aí nós podemos ampliar a nossa visão do texto. E percebam que às vezes isso não é uma tarefa elementar, não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige, como o próprio professor Jean disse, exige dedicação, exige compromisso.
Não adianta, não, na hora eu vejo, Josefina, eu não vou estudar análise de texto, porque isso é fácil, na hora eu vejo o texto, eu entendo o que o autor quer dizer. Turma, na hora não vê. Na hora você não consegue trabalhar se você não tiver a prática, se você não tiver esse direcionamento do olhar para o texto. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, alguns pontos que eu quero que vocês analisem quando vocês estiverem trabalhando análise textual. Observe. Todas as vezes que nós trabalhamos o nível da compreensão, nós vamos observar no enunciado da questão algumas pistas que nos indicam esse nível. Por exemplo, se lá no enunciado disser assim, segundo o autor, de acordo com o texto, segundo o texto, você pode percorrer o dedinho lá no texto que você vai encontrar a resposta. Às vezes não com as mesmas palavras, certo? Mas dizendo a mesma ideia, mostrando o mesmo sentido. Certo? Então, você está trabalhando o nível elementar do texto. Mas se lá no enunciado aparecer, a partir do texto, podemos deduzir, podemos inferir, do texto depreende-se que, podemos concluir que, podemos depreender, são 5 verbos, deixa eu lembrar aqui na sequência, seria concluir, o texto permite concluir, o texto permite deduzir, o texto permite depreender, o texto permite inferir e o texto sugere que. Então percebam que se um desses 5 verbos aparecerem no enunciado, você tem uma leitura não do que está dito, mas do que está subentendido, no que está sugerido. Aí, turma, nós precisamos associar alguns pontos. Quando é o nível da compreensão, você volta ao texto e encontra a resposta. Quando é o nível da interpretação, nós vamos observar alguns aspectos importantes. Que aspectos são esses? Primeiro aspecto, conhecimento do sistema linguístico. O que seria esse conhecimento do sistema linguístico? Está diretamente associado com o domínio vocabular que nós devemos ter. O que seria esse domínio vocabular? Compreensão das informações do texto a partir do significado das palavras. Se você encontra 3, 4 palavras no texto que você não compreende, com certeza você vai ter uma dificuldade em termos de entendimento das ideias. Então, o vocabulário é importante. E, Josefine, como é que eu melhoro o meu vocabulário? Você melhora o seu vocabulário através de leitura de qualidade. A leitura aí é fundamental. Quem ler bem, com certeza entende melhor o texto. Conhecimento, outro segundo item, conhecimento do contexto sócio-histórico em que o texto se insere. Esse conhecimento do contexto sócio-histórico em que o texto se insere, vocês podem até puxar uma setinha aí no material e colocar contextualização. Não existe texto sem contexto. Para eu entender um texto, eu preciso entender que esse texto ele faz parte de um contexto. E o que seria esse contexto? A realidade. Então, se eu tenho compreensão dessa realidade, eu posso associar melhor as ideias que estão nesse contexto, certo? Nesse texto, desculpa. Outro item importante para nós, conhecimento dos mecanismos de produção de sentido. Isso são palavras bonitas que nós poderíamos resumir aí como conhecimento gramatical, conhecimento linguístico. Pensem na gramática não como algo que precisa ser observado em termos de nomenclaturas, em termos de regras. Pensem na gramática como o instrumento que nos possibilita a organização das ideias no texto. E se nos possibilita a organização dessas ideias, quando nós estamos lendo, nós vamos reconhecer a ideia do autor pelas pistas linguísticas deixadas no texto. A associação de ideias em termos de temporalidade, a associação de ideias em termos de causa e consequência, a associação de ideias em termos de oposição, são associações que nós podemos perceber pelo reconhecimento de conectores, pelo reconhecimento de advérbios, pelo reconhecimento de tempos verbais. Então, nós temos que ter o conhecimento linguístico, o conhecimento gramatical, para nos auxiliar na compreensão do texto. Agora, além desses aspectos que nós precisamos observar, nós temos que ter cuidado para não cairmos em algumas armadilhas que são montadas nas questões. Na realidade, a prova de concurso, ela é trabalhada para selecionar. Se ela seleciona,
é claro que ela vai buscar aqueles que estão mais aptos, aqueles que estão mais preparados, aqueles que estão mais controlados em termos emocionais, porque às vezes você perde uma questão não porque você não sabe, mas porque emocionalmente você está desagregado, emocionalmente você está fragilizado e termina não raciocinando como deveria ser. Então, a prova é montada com algumas situações que você deve evitar. Primeira situação que nós temos, né, é o que nós chamamos de extrapolação. O que seria essa extrapolação? É a falha mais frequente na análise textual. É quando o candidato confunde as suas ideias com a ideia do autor, com a ideia do texto. Cuidado. Por quê? Porque o texto ele é trabalhado dentro de um limite. Existe uma limitação das ideias do texto. Então, eu tenho que me preocupar exatamente com aquilo que o texto diz, e não com aquilo que eu acho sobre o assunto, ou que eu penso, que eu concordo, ou que eu discordo do autor. Eu tenho que me limitar com o que o autor me disse, com o que ele subentendeu. Certo? Então, tenham cuidado. Geralmente, quem cai nessa armadilha da extrapolação é o aluno afobado. É o aluno que não tem paciência de separar aquilo que ele está lendo daquilo que ele pensa. A segunda situação que vocês precisam ter um pouco mais de cautela, né, é a falha da redução. O que seria a falha da redução? Enquanto a extrapolação você ultrapassa os limites do texto, você vai além do que o texto diz, você não se preocupa em delimitar as informações do texto, a redução você fica aquém do texto. Certo? Você confunde, por exemplo, uma ideia complementar com uma ideia principal. Todo texto, ao ser produzido, ele é produzido com uma intenção. Ele é trabalhado numa ideia central e essa ideia central permeada por ideias complementares. Quando você não tem a possibilidade, o olhar para saber o que é principal e o que é complementar, você confunde. E aí você cai na armadilha da redução. Geralmente, eu digo que o aluno que cai na redução é um aluno preguiçoso. Ele abre a prova, olha um texto enorme e ele diz, o diabo que lê esse texto, mas não eu. E aí ele vai direto para a questão e não lê o texto. Resultado, ele tem lá na questão dizendo, no terceiro parágrafo o autor diz não sei o quê, não sei o quê. Aí ele vai exatamente para o terceiro parágrafo. Bom, o terceiro parágrafo é uma parte do texto. Ele não tem a noção da totalidade do texto. Então, aí nós temos uma situação, uma presa fácil, uma armadilha bem colocada aí para quem não tem realmente a disponibilidade, o empenho para fazer a prova como deve ser feita. Não pensem que a leitura do texto é perder tempo. Pensem que a leitura do texto ela se faz necessária para você garantir as questões, certo? Outra falha também presente que nós temos é a contradição. A contradição é quando o aluno marca a opção que diz exatamente o contrário do que o texto afirma. Bom, Josefina, se ele marca o contrário do que o texto diz, é burrice. Não, não é burrice. Muitas vezes é uma situação de tensão nervosa. Às vezes é uma situação emocional que não permite o aluno perceber alguns detalhes de uma vírgula, de uma negação, certo? O texto diz assim, existe uma relação direta entre educação e desenvolvimento econômico. Aí o aluno lê na opção, inexiste uma relação direta entre educação e desenvolvimento econômico. E às vezes só o detalhe desse inexiste, o aluno não percebeu porque estava nervoso e na realidade ele leu existe e não leu inexiste. E aí cai na armadilha da contradição. Então atentem, a dedicação, o exercício, a prática da interpretação de texto precisa ser frequente, certo? Não se contentem, não digam assim, não, interpretação de texto eu garanto, eu sei. Não, você precisa vencer os desafios. Comece analisando textos mais simples, depois parta para aventuras de textos mais complexos, com textos com estruturas mais densas. Mas a prática é que dá para vocês esse direcionamento de olhar. Sem essa prática, não dá para você garantir tranquilidade na hora da prova. Para nós termos pelo menos uma amostra do que eu estou falando, eu coloquei aqui proposta para vocês 3 situações, 3 questõezinhas da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas elabora provas de língua portuguesa baseada na análise textual de uma forma bem interessante, valorizando o aluno que, de fato,
se preocupa com o entendimento mais efetivo do texto, se preocupa com os detalhes do texto, se preocupa com os detalhes das opções. Observem aí, acompanhem. Fotografias. Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão, o passado. A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo que já não é mais, porque o que temos diante dos olhos é transmutado imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a fotografia congela o tempo, preservando o momento passageiro para toda a eternidade, e isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela essa imagem, nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm as mesmas 5 letras, imagem e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão que descongela um instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. Toda fotografia é uma espécie de espelho da Alice no País das Maravilhas, e cada pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do ditado. Cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. Variam também os níveis de percepção de uma fotografia. Isso ocorre, na verdade, com todas as artes. Uma música, por exemplo, é capaz de perceber dimensões, um músico, por exemplo, é capaz de perceber dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um fotógrafo profissional vê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que desconhecem a sintaxe da fotografia, a escrita da luz. Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à magia de uma foto. Aqui nós temos um texto em caráter até mesmo metafórico, certo? Muito bem escrito aqui por Pedro Vázquez, mas que trabalha uma situação da percepção, do olhar que nós temos para a fotografia. A primeira questão nos exige uma percepção de informações ditas no texto. Olha só, o segmento do texto que ressalta a ação mesma da percepção de uma foto é: letra A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo. Letra B, a fotografia congela o tempo. Letra C, nosso olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado. Letra D, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo. E letra E, mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à magia de uma foto. Nós temos aqui, na primeira questão, a opção correta, letra C de casa. Eu não vou ter um tempo de comentar detalhadamente as questões, porque nosso tempo está vencendo. Mas observem, quando ele coloca a percepção de uma foto, mostra que essa percepção é feita a partir do olhar de quem observa, certo? Então, nós temos essa ideia colocada no item C. Nosso olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado. Seria a associação direta do que o autor coloca da percepção da foto. Na segunda questão, o que ele pede? No contexto do último parágrafo, a referência aos vários níveis de percepção de uma fotografia remete. Letra A diversidade das qualidades intrínsecas de uma foto. As qualidades intrínsecas seriam próprias, peculiares, não é o caso, né? Letra B, as diferenças da qualificação do olhar dos observadores, corretamente associado. Então, na segunda questão, nós teríamos letra B de bola. O que significaria aí que a percepção que nós temos da fotografia depende da forma que nós olhamos essa fotografia. Na realidade, aí, coloca o lado subjetivo da imagem, o lado subjetivo da foto. É a percepção desse olhar que nos dá uma forma diferente dessa imagem. Então, teríamos a opção correta, letra B de bola. O que a terceira questão fala? Atente para as seguintes afirmações. Ao dizer no primeiro parágrafo que a fotografia congela o tempo, o autor defende a ideia de que a realidade apreendida pela foto
já não pertence a tempo algum. Nós temos um caso aqui de contradição. Quando ele diz que congela o tempo, o que o autor quer dizer é que torna esse tempo, né, eternidade, permite esse tempo para a eternidade, prolonga esse tempo e não simplesmente, né, trabalha uma situação de tirar essa imagem, esse tempo, de tempo algum. 2. No segundo parágrafo, a menção do ditado, então teríamos o item 1, contradição, falso. 2. No segundo parágrafo, a menção do ditado sobre o albergue espanhol tem a finalidade de sugerir que o olhar do observador não interfere no sentido próprio e particular de uma foto. Bom, só colocar que o olhar do observador não interfere já é falso. Ele diz diretamente na argumentação de que o olhar é que de fato interfere, certo? Teríamos o item 2 também, falso, contradição. Item 3. O fotógrafo profissional, conforme sugere o terceiro parágrafo, vê não apenas uma foto, mas os recursos de uma linguagem específicas nela fixado, corretamente associado. É o que ele diz, né? No finalzinho, que é diferente daqueles... Ele coloca, um fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que desconhecem a sintaxe da fotografia. Essa sintaxe da fotografia seria a estrutura, o que compõe essa imagem, certo? Os recursos que são utilizados. Então, teríamos o item 3 correto. Teríamos, então, opção correta na terceira questão, letra E. Minha turma, desculpem aí análise um pouco mais acelerada, mas é que o nosso tempo está vencido, mas eu acredito que o recado ficou colocado aqui, certo? Nós teremos aí na próxima quinta-feira o professor Saul Filho com atualidades, falando aí sobre a Primavera Árabe, e teremos o professor Júlio Moraes com conteúdo o professor Netinho, com o princípio fundamental da contagem, começando aí a parte de matemática e raciocínio lógico com vocês, certo? Até a próxima oportunidade, um grande abraço. Lembrando que dia 7 de agosto nós daremos início a essa turma completa para concursos com toda a nossa equipe e você está convidado a participar, ok? Então, o nosso material didático vai ficar disponível nas nossas 2 unidades, na Coama, na Rua do Aririzal, e lá no Renascença, na Avenida Colares Moreira, tá? Em todo o nosso cronograma também de aulas já colocado para essa primeira temporada no Facebook. Obrigado a todos e boa noite. Método moderno, conhecimento consistente, experiência e ensino de maneira inteligente. Palavra exata, seu melhor investimento. Palavra exata, no Enem e no concurso você vai passar. Palavra exata, seu melhor investimento. Acesse palavraexata.com ou ligue 3082-5688. Recuse imitações.